Boa tarde a todos. É muito bom a gente estar todos nós juntas, né, novamente. E eu sempre fico imaginando se nós já esgotamos tudo que nós falamos a respeito de aloe vera. Na medida que nós vamos aprofundando mais ainda a minha percepção vai que muita pouca coisa nós conhecemos a respeito de aloe vera. O Juliano, né, vocês conheceram o Juliano, ele estava conversando com ele qual seria a maneira mais correta para nós passarmos a todos vocês. Desculpa, a maneira mais correta, eu acho que é a gente colocar exatamente aquilo que está acontecendo, né? E pegar essa experiência e passando para o nosso pessoal, para o nosso distribuidor, para aqueles que assistem o nosso vídeo. Muito bom. Foi dito também pelo Juliano que nós não deveríamos focar a cura. Aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, como é que eu vou falar de uma coisa que está acontecendo e não poder falar aquilo que está acontecendo? A gente fica assim bastante preocupada, mas eu vou tentar falar aquilo que fisiologicamente acontece, colocar exatamente aquilo que nós temos nas nossas mãos, os resultados, e aí eu tenho a impressão que a interação entre o real, aquilo que acontece, a forma como nós devemos de falar em relação ao aloe vera, é um conjunto muito bom. Primeiramente, é a questão do colágeno. Na medida que você vai usando a aloe vera, a produção do colágeno naturalmente vai havendo assim, um aumento. Como a maior parte do nosso corpo é revestido pelo colágeno, esse favorecimento da produção do colágeno vai fazendo algo maravilhoso na nossa autocura. Quando eu falo de autocura, eu estou falando de uma realidade que pouquíssimas pessoas acreditam e usam esse potencial maravilhoso da autocura. Então, primeiramente, aloe vera e colágeno. Em seguida, eu gosto muito que a pessoa saiba da conexão entre todas as células de defesa na medida que você está usando o aloe vera. Claro, eu vejo isso acontecendo quando eu vejo tumores encapsulados. E eu fico pensando, mas cadê os vasos sanguíneos que acompanham os tumores? Cadê as artérias? Cadê a angiogênese? Cadê tudo isso? Eu vejo pelas fotos, eu vou vendo que tudo isso, o colágeno realmente tem o poder de encapsular graças à grande quantidade da produção do colágeno. Graças à conexão entre todas as células da imunidade, a gente vê o corpo dando uma resposta tão favorável a nós. Aí, muitas dúvidas, questionamentos começam a vir na nossa mente, porque o mundo, né, o mundo da medicina, o mundo da farmaquímica, eles não dizem bem o que a gente está vivendo. E aí a gente diz assim, mas o que é isso, né? Eu estou errada? Eles estão errados? Aonde está a verdade? Mas a verdade, com certeza, está dentro do corpo de cada um de nós.
E na medida que nós vamos ativando esse potencial que existe dentro de nós, através da alimentação. Aloe vera, eu não gosto que as pessoas olhem para a aloe vera como uma panaceia, aloe vera como cura tudo. Eu gosto que a pessoa enxergue o produto de aloe vera como algo que entra numa sinergia perfeita com o potencial que foi se perdendo e que existe dentro do nosso corpo. E nisso tudo, eu comecei a perceber a conexão entre um medicamento e todo o funcionamento orgânico, biológico do nosso corpo. Eu comecei a perceber que cada vez que eu olhava para a bula de um medicamento, eu via uma centena de efeitos colaterais. Aí eu vi também uma palavra que se chama morte por iatrismo. Morte por iatrismo. Morte provocada pelos medicamentos. Eu fico muito assustada quando as pessoas me dizem assim, se eu tomar o aloe vera, eu vou ter efeitos colaterais. Eu fico pensando, efeitos colaterais são quando as toxinas promovidas por aquilo que a gente comeu começa a matar as células. E nesses nossos quase 30 anos de trabalho, e mesmo em todas as pesquisas que existem, nós nunca pudemos observar alguma coisa que se refere aos efeitos colaterais. Isso nos dá uma segurança muito grande, porque os meus netos, né, eu tenho 5 netos lindos, maravilhosos, para mim, pode não ser para os outros, mas para mim, toda criança é uma coisa lindíssima. E todos eles tomam desde que bebê, e a gente vê a maravilha que vai acontecendo, porque a gente vê eles crescendo sem febre, sem garganta inflamada, saudáveis. Então eu fico pensando, não, essa coisa de efeitos colaterais, com certeza você não vai encontrar na planta aloe vera. É um alimento completo, são 200 ativos. A conexão perfeita que existe na medida que você está tomando aloe vera, mesmo quando você está envelhecendo e você está perdendo. Eu não sei, porque eu acho que envelhecer é uma coisa maravilhosa. O Juliano chamou muito a minha atenção para eu não ficar atribuindo a crença, mas eu disse para o Juliano, é complicado, né? Porque eu tenho que falar aquilo que eu sou. Eu sou cristã e eu creio em Jesus Cristo. Eu não falo de Jesus ou da minha crença porque eu quero que as pessoas acreditem em mim. Eu nem quero que acreditem em mim, mas eu estou contando aquilo que realmente vai acontecendo. Eu creio em Deus. E na medida em que eu vou trabalhando com a aloe vera, eu mais me aproximo da perfeição que é o nosso Deus, porque só o fato de você se alimentar com a aloe vera e colocar também dentro do seu cardápio alimentos bons, é claro que coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Mas enfim, a gente criou uma fama, e essa fama é em relação ao câncer. Daí eu falo, não, eu não vou falar de câncer, porque câncer é um tabu. Deixa
a quimioterapia, a radioterapia, deixa os oncologistas trabalharem. E eu não vou falar de alimento, não vou falar de aloe vera. Não falar de aloe vera nas situações de emergência, na situação em que as toxinas estão matando todas as células, está desorganizando a imunidade, eu acho que eu vou ter que chegar no céu e Deus vai cobrar isso de mim. Eu tenho que falar. O pessoal que está fazendo quimioterapia, por favor, venham conhecer a aloe vera, não precisa ser da Torro. Eu conheço o produto da Torro, mas venham conhecer a aloe vera. Vocês vão ver a desintoxicação, que é um princípio, é um fundamento, é um comportamento que o teu fígado pode fazer. E a gente vê isso acontecendo e é maravilhoso, porque a partir do momento que você vai retirando as toxinas, você se aproxima mais da verdade do teu corpo. É o teu corpo, é a autocura. Aí eu comecei a ver, porque eu pesquiso, é verdade, eu pesquiso. Mas, mais que a pesquisa, mais que teoria, é o testemunho vivo das pessoas que estão usando junto com a quimio, junto com a rádio, estão usando a aloe vera. E nessa pesquisa, entre aspas, né, que eu dedico meu tempo também para isso, quando a gente descobre a respeito da física quântica, na vez passada, na aula passada, eu falei muito sobre florais, porque a coisa é muito extensa. Quando a gente começa a entender, né, que a matéria, né, então a gente vê o nosso corpo, nós somos matéria. Porém, a matéria é formada por partículas de subátomos. E todos os átomos, seja, não o sub, mas todos os átomos, até os subátomos, é energia pura. E como um medicamento, né, eu estou dizendo medicamento alopático, ele pode trabalhar sim dentro de uma célula para um determinado problema, mas os efeitos colaterais que vão ficando, esses efeitos colaterais muitas vezes são efeitos colaterais extremamente nocivos para o nosso corpo. E quando eu vejo a pessoa que juntamente começa a tomar o aloe vera, esses efeitos nocivos, misteriosamente, eu acho que não é bem a palavra, o teu corpo se prepara de uma forma que o seu corpo sabe fazer. Foi feita já com a homeostase, com essa sabedoria que o teu corpo tem. E daí eu começo a entender que toda a parte energética que cada molécula da aloe vera possui vai entrando numa sinergia perfeita e a gente vai vendo algo acontecer dentro de você. E aí é uma nova coisa. Eu fiquei pensando, por que criaram uma ilusão tão grande a respeito de doenças? Porque nunca se fala da autocura a não ser pela medicina holística. Por que não se fala? Gente, nós temos que falar do potencial que cada corpo tem. Nós temos que falar, sim, que esse potencial precisa entrar em ação. Isso tem que acontecer. Eu fico pensando, será que é por causa de dinheiro? Impossível. Porque se dinheiro fosse tão importante, eu acho
acha que a gente teria que entrar no céu com dinheiro, né? E eu tenho certeza que ninguém vai levar nada, a não ser a verdade que nós temos convicção, que nós acreditamos. É isso que nós temos que passar, mesmo que a pessoa não seja da área holística, mas tomar consciência, esse respeito enorme, desse potencial que o nosso corpo tem de lutar contra as doenças que nós mesmos fomos criando, porque a definição da doença que eu mais gosto, existem muitas definições, é o desequilíbrio energético que vai tomando forma no nosso corpo e finalmente se manifesta como doença. Aí nós vamos utilizar, não sei, né? Mas utiliza-se de agressões em relação a esse desequilíbrio. É por isso que eu comecei a trabalhar com o floral, porque o floral vai trabalhando exatamente na parte do desequilíbrio emocional. A aloe vera vai trabalhar na parte física. São moléculas, são 200 moléculas, uma diferente da outra, em formato de minerais, em formato de vitaminas, aminoácidos, enzimas, polissacarídeos, e daí para frente você vai vendo o teu corpo recebendo esses ativos e dando resposta. É isso que a gente quer. Nós não descartamos de maneira nenhuma o grandioso trabalho de pesquisa médica da alopatia. A única coisa que a gente quer deixar assim como uma mensagem viva, mesmo doente, mesmo fazendo um tratamento mais agressivo, não se esqueça que existe algo que vocês podem usar e vocês podem se alegrar vendo o potencial que existe dentro de cada um de vocês. Se nós todos começarmos a trabalhar num único objetivo, né? Qual é esse objetivo? É o objetivo que vidas do planeta Terra sejam mais saudáveis, que potencial sejam utilizadas, que estão dentro de nós. Podemos acrescentar, sim, tudo o que é bom, tudo o que é maravilhoso, para que não haja os famosos efeitos colaterais. É aí que eu vejo a aloe vera trabalhando maravilhosamente bem, numa suavidade, sem nenhuma agressão. É muito lindo. Essa mensagem eu não posso mesmo que eu não falo de fé para vender, não é isso não. Eu acho que quem conhece a aloe vera profundamente não precisa fazer nenhum apelo, porque o próprio aloe vera é pleno no nosso corpo. Então não é por apelo, como é que se diz, é alguma coisa que eu vou usar para chamar mais atenção, para trazer vocês mais junto. Não, nada disso. Que isso fique bem claro, porque a minha vida tem sido isso que eu estou falando para vocês. Mas fé, gente, fé é algo, é uma convicção, é certeza. Fé é algo que o mundo todo pode dizer o contrário, mas a fé é a certeza que Deus é Deus, que verdadeiramente o potencial está dentro de nós. Nós podemos usar esse potencial. Nós não podemos deixar morrer esse potencial ou deixar de usar o potencial que nós temos. Nessa fé, nessa convicção,
Se ainda você tem alguma dúvida, eu vou dar uma palavra linda para vocês, mas não pronunciem essa palavra sem fé. Fé é a certeza, é a convicção maior, é aquele que está em nós e não aquele que está no mundo. O nosso Deus soberano, Ele é maior que tudo. E a Aloe Vera é uma criação, não da Torre, é uma criação do próprio Deus para nós. Lembrem-se que o corpo de Jesus Cristo foi embalsamado com mirras e aloe. Eu tenho assim motivos científicos, padrões de conhecimento muito grande em relação à aloe vera. Mas como é bom a gente poder falar na fé, de coração para coração, com amor, falar da experiência, daquilo que nós vivemos aqui dentro da Torre, com a equipe da Torre. Quando eu olho para a nossa equipe, eu sei que não é talvez a melhor do mundo, mas esta é a prata da casa, é o ouro da casa. E assim a gente vai despedindo, mostrando a vocês o valor que você tem, o valor que você pode fazer por você. Diga no mundo o que quiser, você tem esse potencial. Deus é imbatível. Que vocês venham a alcançar essa divina graça. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Tchau e muito obrigada.